irmãos e irmãs, paz seja convosco. Meu nome é Leonardo Novaes e eu sou professor da Escola Bíblica Dominical no Templo Central da Assembleia de Deus Missão aos Povos. Este é o programa Escola Bíblica Dominical. Desde já, eu quero convidá-los a acessar o canal da ADMP TV, fazer a sua inscrição e clicar no sino para que você receba todas as nossas atualizações. Sejam bem-vindos ao programa Escola Bíblica Dominical. Como vocês já sabem, nós estamos estudando o livro de Levítico. E nesta lição, nós aprenderemos sobre o tema Santidade ao Senhor. E para nós iniciarmos, eu quero convidá-los a nós lermos o texto áureo que se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 26, que nos diz: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. O livro de Levítico encontra-se no que nós conhecemos como Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o livro de Levítico, ele traz ordenanças específicas sobre o relacionamento do povo de Deus com o seu Deus. E nós abordaremos alguns assuntos muito importantes para que você tenha subsídios extras para ministrar a sua aula de Escola Bíblica Dominical. Eu quero abrir um parênteses e falar sobre um assunto muito importante com você, professor. Todo o Antigo Testamento é escrito em forma de livros. E, infelizmente, muitas pessoas incorrem em um erro grave. As pessoas, ao lerem os livros do Antigo Testamento, citam: nós vamos ler 2 Reis, nós vamos ler 2 Crônicas. Porém, se são livros, nós devemos usar o pronome masculino, pois não existe a livro. O correto é o livro. Então, quando você for citar as referências bíblicas, lembre-se, o Antigo Testamento é escrito em forma de livros, por isso, o livro. De forma clara, de forma simples, o livro de Levítico é um manual de conduta de adoração. Deus prescreveu, através da vida de Moisés, orientações para que os israelitas conseguissem agradar a Deus no tocante à adoração. E nós precisamos fazer menção, antes de entrarmos propriamente na lição, de Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, onde a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando a Bíblia, principalmente na tradução Almeida Revista e Corrigida, usa a palavra imagem, o hebraico nos traz a expressão selem, que significa imagem moral, imagem mental. Deus criou o ser humano perfeito. Tanto é que a Bíblia nos mostra que o ser humano conseguia ver Deus da forma que ele é. E a Bíblia nos mostra que pela viração do dia, Adão e Eva tinham contato com Deus. Então é utilizada a expressão selem, que significa imagem mental e moral. O grande problema é que após o pecado, após a desobediência, Adão e Eva e toda a sua descendência perderam a propriedade moral perfeita. Eles passaram a ser influenciados pela
carne, pela natureza ruim e também sofrer a influência do diabo. Vejamos, Levítico, como nós já dissemos, traz orientações a respeito do culto. E é muito importante que você ensine os seus alunos que Deus nunca aceitou que o ser humano fizesse culto da forma que ele quer. Existiam normas muito rígidas para serem seguidas. E o responsável por ensinar essas normas ao povo era o sacerdote. O tópico 1 traz o tema Santidade, a marca do povo de Deus. Todas as vezes que nós pronunciamos a palavra marca, nos vem à memória a associação com alguma marca. Como, por exemplo, quando nós pensamos em carro popular, nos vem à marca os carros baratos, quer sejam da Volkswagen, da Fiat, da Ford ou da Chevrolet. Quando nós pensamos e trazemos à memória um carro luxuoso, nós já passamos para modelos como Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Audi. E o que isso tem a ver com a lição? Marca está intimamente ligada à imagem que o produto traduz para o seu público. Desta forma, quando o comentarista da lição lança o primeiro título, Santidade, a marca do povo de Deus, ele está dizendo que a santidade é algo que precisa ser trazido à mente das pessoas quando eles pensarem em povo de Deus. A palavra santo no hebraico é kadosh. Kadosh existem, melhor dizendo, na palavra kadosh, várias ramificações como o verbo kadash, que significa santificar. Santificar, nós vamos ler, e eu convido você a acompanhar comigo, Êxodo, capítulo 28, versículo 4. Eu lerei na versão contemporânea, para nós entendermos o conceito de santificar. A Bíblia nos diz: ele será consagrado para atuar como sacerdote diante de mim. Quando o texto bíblico diz que ele será consagrado, a Bíblia está dizendo, e ele será separado, preparado, colocado à parte para me agradar. E isso é algo que você precisa deixar claro para os seus alunos. Leiamos também Êxodo capítulo 19, versículos 10 e 11, na tradução Nova Versão Internacional. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai à vista de todo o povo. É muito importante que você tenha, de forma física, o exemplar ou exemplares da Bíblia em diversas traduções. Nós vamos ler esse mesmo texto de Êxodo, capítulo 19, versículos 10 e 11, na tradução conhecida como O Livro. Essa tradução ela é encontrada no site bibliaonline.com.br. Leiamos. Santifica-os hoje e amanhã, e que lavem a sua roupa, então ao terceiro dia descerei sobre o monte Sinai à vista de toda a gente. A revista nos traz Abraão como personagem exemplo para nos mostrar o conceito de separação. Se nós nos lembrarmos de Gênesis capítulo 12, nós vamos trazer à memória e passar aos nossos alunos que Deus tira Abraão da cidade de Ur dos Caldeus. Você se lembra? Gênesis capítulo 12. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar.
Então Abraão sai daquele lugar, deixa a idolatria e começa uma vida nova com Deus. É interessante que se nós lermos Gênesis capítulo 17, versículo 1, na tradução Nova Versão Internacional, nós vamos aprender um conceito extraordinário sobre santidade. Vejamos o texto. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Vamos ler na tradução O Livro. E quando Abraão era de 99 anos, Deus apareceu-lhe e disse: Eu sou o Deus que tem todo o poder. Caminha na minha vida, em contato comigo e conduz-te sempre como deves. Para um aprendiz, para um leigo, se ele pegar o texto da Almeida Revista e Corrigida, que diz: anda na minha presença e ser perfeito, talvez ele vai ter a ideia de que o ser humano precisa ser perfeito. E isso não existe. O único ser humano perfeito que já existiu na face da terra é Jesus. Nós entraremos agora no item, no tópico que a revista traz como a santidade como um estado. Estado, literalmente, traduz, informa àquele que está lendo algo que identifica o objeto ou a pessoa. Lembremos dos estados da água. Nós temos o estado sólido, líquido e gasoso. Então, todas as vezes que você lembra que a água está em estado sólido, qual é a primeira coisa que vem à sua memória? Gelo. Quando você lembra que a água está em estado gasoso, qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Fumaça, advinda da água. E quando nós falamos sobre o estado líquido, é o estado em que nós bebemos. Desta forma, o estado de santificação deveria ser algo que os israelitas tinham como regra. E é interessante, se nós lermos 1 Pedro, capítulo de número 1 e versículo 16, nós vamos ver o Novo Testamento trazendo à memória o que Deus havia dito a Israel: sede santos como eu, o seu Deus, sou santo. Então, o mesmo ensino que nós temos no Antigo Testamento é duplicado e ensinado no Novo Testamento. Agora, a santidade, irmãos, é um processo e não um ato. A santificação começa a partir do momento que você aceita Jesus. Dali para frente, você está em um estado de santificação. Por isso que as pessoas erram, pedem perdão para Deus e continuam a sua trajetória. Existe um versículo muito marcante na Bíblia, em Provérbios capítulo 4, versículo 18. E eu vou ler na tradução conhecida como O Livro. Acompanhe comigo. Mas o caminho por onde seguem os que vivem na justiça de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Perfeição é somente no céu. Quando Paulo usa a expressão cheguemos à estatura de varão perfeito, essa estatura vai ser alcançada no céu. O Antigo Testamento, ele usa uma expressão muito marcante, dizendo que a lei era um tutor. E Paulo usa a expressão aio. A palavra aio é traduzida como tutor. O que a lei fazia? Mostrava para as pessoas o erro e mostrava para elas o que era necessário para corrigir o erro. Por isso, o livro de Levítico foi escrito. Nós já aprendemos nas aulas anteriores todos os sacrifícios que precisavam ser feitos a respeito de cada tipo de pecado. Interessante é que no Novo Testamento, nós não somos mais dependentes da lei como os antigos israelitas eram. Todo cristão, assim como eu e você,
temos dentro de nós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos auxilia nas nossas fraquezas. Por isso, Paulo escreve aos Romanos dizendo que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Espírito Santo usa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para transformar a nossa vida e nos tornar santos constantemente. João, capítulo 15, Evangelho segundo João, versículo 3, nos diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Vamos ler um texto que Paulo escreve aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Então, para nós terminarmos esse tópico, santificação é um processo constante. Por isso, o escritor aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 12, versículo 14: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entraremos agora no tópico de número 2, a santidade no ministério levítico. Sacerdotes e profetas. Existe uma grande diferença entre os dois. O sacerdote era aquele que levava o povo à adoração a Deus. Ele era o responsável por ministrar e ensinar, fazendo com que o povo tivesse ligação com Deus. O profeta era a voz de Deus na terra. Então nós precisamos deixar claros, queridos professores e professoras, que existia uma diferença muito marcante nesses dois homens e dois exemplos a serem seguidos. O sacerdote era um homem de Deus e o profeta também era um homem de Deus. De forma muito especial, o livro de Levítico traz algumas orientações muito marcantes a respeito da vida dos sacerdotes, em especial do sumo sacerdote. O livro de Levítico, ele orientava como deveria ser a comida do sacerdote, a bebida, as vestes e até mesmo a situação sexual dos sacerdotes que ministravam perante o povo. Porém, não só do exterior o sacerdote precisava tomar conta. Ele também precisava cuidar do seu interior. E hoje nós sabemos que o corpo, na maioria das vezes, reflete o que nós temos dentro de nós. Por isso, por ser um instrumento de Deus para o povo, o sacerdote precisava ter um temor que alcançasse a Deus. E ele instruía o povo da mesma forma. Leiamos Êxodo, capítulo de número 28 e versículo de número 36. Faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo escrito consagrado ao Senhor. O sacerdote, em especial o sumo sacerdote, ao ministrar, ele teria que colocar toda a indumentária, ou seja, uma veste específica para o ofício sacerdotal. E existia uma lâmina, e nessa lâmina estava escrito santidade ao Senhor, ou consagrado ao Senhor. Isso trazia ao sumo sacerdote um peso de responsabilidade muito grande. Todas as vezes que ele entrava perante a presença do Senhor, ele se lembrava que na sua testa existia uma inscrição: eu sou separado ao Senhor. E essa condição é interessante, essa frase consagrado ao Senhor, separado ao Senhor, denota uma posição de aceitação por parte de Deus para com o sacerdote. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar,
ele era aceito por Deus. Em primeiro lugar, porque ele já havia se sacrificado por ele mesmo e pelo povo. E em segundo lugar, por causa do seu temor para com Deus. Então, o sumo sacerdote, o responsável por levar o povo à adoração, precisava ser um exemplo para toda a nação de Israel. Nós vamos falar agora sobre a responsabilidade que o sacerdote trazia consigo no tocante à separação. Nós já falamos sobre o conceito de santificação. Santificação, para reforçar, significa ser separado para o povo. Imagine um sacerdote, nos dias atuais, que não agrada a Deus. Imagine um pastor, nos dias atuais, que vive uma vida com ausência de consagração ao Senhor. Isso é muito perigoso. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote, se ele entrasse na presença de Deus sem oferecer sacrifício por si próprio, ele era fulminado. Hoje em dia, não existe isso. Porém, Deus, que conhece todas as coisas e sonda o coração do homem, ele sabe exatamente o que tem dentro de nós. Então, nós precisamos trazer à nossa memória o texto escrito pelo evangelista Mateus, dito por Jesus a respeito da tristeza, da mudança, do desprezo que chegaram os sacerdotes e mesmo até o sumo sacerdote nos tempos de Jesus. Vamos ler esse texto. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus fingidos, tão cuidadosos em polir o corpo por fora, enquanto o que por dentro está todo sujo de roubos e de cobiça. Fariseus cegos, limpem primeiro o interior do copo, e então todo ele ficará limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! São como jazigos belos, mas cheios de ossadas e de podridão. Procuram parecer santos, mas por baixo dos vossos mantos de piedade escondem-se corações manchados por toda espécie de fingimento e de pecado. Essa é a tradução, o livro. Os sacerdotes de Deus chegaram ao cúmulo de serem chamados de raça de víbora pelo próprio Jesus. O exterior deles parecia muito bonito, mas o interior não tinha nada de Deus. Nós precisamos deixar isso claro para os nossos alunos. Deus exige de nós uma vida de separação, uma vida de consagração. Só que isso não acontece da noite para o dia, é um processo. O processo santificado por Deus. Nós entraremos agora no tópico de número 3 da lição bíblica, que tem como título A Santidade do Povo de Deus. E conforme nós já estudamos, santidade é algo que Deus exige do seu povo, e Ele exige que nós sejamos separados. Nós vamos trazer à memória um texto que revela a nós que somos cristãos a realidade do mundo. 1 João capítulo 5, versículo 19, nos diz que nós somos de Deus, porém todo o mundo está no maligno. E quando nós aprendemos sobre o conceito de igreja, a palavra igreja do grego vem de eclésia. Eclésia é tirados para fora. Tirados de onde? Do mundo. Tirados de um lugar onde as coisas estão estragadas, onde o sistema está condenado, para que vivamos uma vida que agrada a Deus. O mundo jaz no maligno, queridos irmãos.
Paulo ensina a toda a igreja, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz: e não vos conformeis com este mundo, em outra tradução, com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós entendamos esse versículo, é como se Paulo estivesse dizendo: não sejam colocados dentro da forma que molda o mundo. Nós precisamos influenciar e não ser influenciados por tudo aquilo que está no mundo. Para nós terminarmos, para nós fazermos a conclusão dessa lição, eu quero ler um texto marcante e convidar você, que é professor da Escola Bíblica Dominical, a ler com seus alunos e a instruí-los a viver uma vida de crescimento. A Bíblia nos diz em Oséias capítulo 6, versículo de número 3, na tradução NVI: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe ricamente a sua vida e que você seja um instrumento para levar conhecimento a todos os alunos que estão sob a sua responsabilidade. Deus abençoe a todos vocês.